E aí, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Doca. Pra quem já me conhece, acho que dispensa apresentação, mas caso você não me conheça, sou um cara de 27 anos, sou um entusiasta aí do mundo de tecnologia e periféricos. Gosto bastante dessas paradas, tenho bastante coisa aqui, gasto bastante dinheiro, mais do que devia com isso, inclusive. E no começo desse ano, pô, decidi abrir um canal aí pra trocar ideia, enfim, bater papo sobre isso, trocar conhecimento. Mas pra ter um projetinho meu mesmo, nada muito profissional, tudo bem caseiro e trocar umas ideias com a galera. E quando eu tava pesquisando sobre isso, eu vi que tem bastante conteúdo que é feito em inglês já para americanos, mas apesar de termos bons conteúdos aqui no Brasil sobre review, produtos, etc., coisa até que básica assim a gente não tem muito, né? Tipo, shape de mouse, comparações de tipos de pegada, é, tipos de mousepad, enfim, tem muito review específico de cada produto. Então, acho que nada melhor do que o início para começar. Eu vou fazer uma sériezinha de vídeos um pouco mais básicos e indo até um pouco mais avançado depois, beleza? Então, bora lá. Bom, e tava pensando o que podia fazer de review primeiro para começar a compartilhar um pouco de conhecimento e eu vi que tem pouco vídeo sobre pegada de mouse em português. Tem até alguns, mas cara, nada muito detalhado, bem genérico, etc e tal, nada falando de prós e contras, etc. Então, como todo jogo de FPS, né, começa pelo a forma que você segura seu mouse, acho que é um bom tema pra gente começar abordando e falar sobre isso. Bom, e primeiro de tudo, vocês têm que entender que a sua mão, ela tem que basicamente trabalhar em pura sintonia com o seu mouse, né? Pense que o mouse ele vai ser uma extensão da sua mão aqui. Então, quanto mais natural você segurar o mouse, a forma que você pega nele, vai ser mais fácil de você evoluir, de você melhorar, sem querer forçar. É, além disso, várias outras coisas podem influenciar, além do tipo de pegada, tipo pressão que você segura no mouse, os mouse fits que tem aqui embaixo, o próprio shape do mouse. Existem mouses, por exemplo, com shape diferente. Esse daqui é um shape mais baixo. Esse daqui é um mouse um pouco mais oval, por exemplo. Mas tudo começa da forma que você segura. E existem alguns tipos, né, de pegada de mouse. Existe a pegada fingertip, que é uma pegada que você segura o mouse só com a ponta dos dedos. Existe a pegada palm, que é quando você segura o mouse totalmente em contato com a sua mão, assim, dessa forma, com os dedos bem retos. E existe uma pegada que é um meio termo entre elas, que chama claw, que é quando você apoia essa parte da mão nessa parte de trás do mouse, que é assim, e você pega o mouse com a ponta dos dedos. Essa chama pegada claw. E aí cada pegada dessa tem uma vantagem e uma desvantagem, né, ao meu ver. Vou explicar um pouquinho mais delas. Por exemplo, quando a gente for falar de pegada fingertip, né, que é a pegada que você usa só a ponta dos dedos para segurar o mouse assim. Essa pegada, ela te possibilita você ter bastante espaço para movimentar o mouse, para fazer microajustes, por exemplo. Tá segurando o mouse assim, com a ponta dos dedos, você tem muita mobilidade para fazer esse tipo de movimento que eu tô fazendo agora. Então você consegue fazer microajuste em jogo de FPS como Counter-Strike, como Valorant, que tem bastante microajuste. Isso pode ser bom para você quando você usa essa pegada. A única coisa é que, como você tem menos contato da sua mão com o mouse, né, você tá só encostando a ponta dos seus dedos, consequentemente você tem menos estabilidade, né? E aí fica difícil de você pôr uma pressão no mouse com a mesma força para deixar toda essa questão de estabilidade, né? Você acaba às vezes pressionando o mouse com forças diferentes. Isso pode deixar a tua mira meio bamba às vezes. Apesar de você ter uma precisão maior em microajuste, uma mobilidade maior, às vezes quando você vai fazer movimentos um pouco mais bruscos, você pode perder um pouco da sua estabilidade. Em contrapartida, a pegada palm, né, que é a pegada que você coloca toda a sua mão sobre o mouse, segurando ele mais ou menos dessa forma. Basicamente você abraça, né, todas as áreas da sua mão, elas ficam em pleno contato com o mouse. Ela vai ter uma estabilidade muito maior, de fato, porque você está abraçado com o mouse, literalmente. Mas você tem menos mobilidade, né? Você não consegue fazer um microajuste só movendo a ponta dos dedos. Percebam que os movimentos nesse tipo de pegada, eles partem do pulso e do braço inteiro. Então,
você colocando a palma toda sobre a sua mão, sobre o seu mouse, fazendo esses movimentos, você com certeza vai ter que mexer seu pulso em todos eles, porque você não tem a mobilidade dos dedos e dependendo da sua sensibilidade, você vai ter que fazer um arraste mais longo usando todo o seu braço, tá? E por último, particularmente falando, a pegada que eu pessoalmente seguro o mouse e eu também acho assim a mais performática e adaptável para todas as situações, que é a claw, porque você consegue ter a estabilidade quando você apoia o mouse na parte de trás da sua mão e você também consegue ter uma flexibilidade usando os seus dedos, dependendo do movimento. Existem dois tipos de pegada claw na realidade, né? Existe uma pegada claw que é uma pegada claw mais agressiva, a galera fora do Brasil chama de aggressive claw, que é quando você segura o mouse com a ponta dos dedos bem curvada dessa forma. Isso daqui seria uma pegada mais agressiva e a que eu gosto mais e que eu me sinto mais à vontade de usar realmente o mouse é na Relaxed Claw. É uma pegada mais relaxada do mouse, quando você segura ele com a ponta dos dedos, encostando ele aqui atrás, mas ela é quase um meio termo entre palm e fingertip, porque a sua mão ela não está diretamente em contato com o mouse, como vocês podem ver aqui. Eu tenho o apoio da parte de trás aqui, também para dar sustentação, dar a estabilidade que eu preciso nos movimentos, mas quando eu estou jogando eu consigo ainda fazer microajustes de uma forma até que considerável dentro dessa pegada e de certa forma eu continuo mantendo quase sempre o mouse em contato com a parte de trás da minha mão, então isso me dá uma estabilidade bem maior. Essa é a pegada que eu pessoalmente utilizo em boa parte da minha gameplay. Uma coisa que é legal vocês avaliarem também é que durante as gameplays você pode segurar o mouse diferente. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu sempre achava que eu tinha uma pegada palm. Sempre achei que eu segurava o mouse dessa forma. Só que quando eu fui reparar durante a gameplay, eu percebi que eu tinha o intuito de mudar a minha pegada durante o game. Então eu passava de uma pegada muito palm quando eu começava o jogo, para uma pegada mais claw relaxada dessa forma. Então isso também é uma coisa legal. Quando você estiver jogando, coloca uma câmerazinha do lado do seu mouse para ficar filmando você aqui assim, e você vai ver que durante a jogatina, às vezes a sua pegada ela pode mudar. Tem pessoas que elas às vezes, quando estão num momento mais tenso, elas ficam com uma pegada mais agressiva, né? A mão ela fica mais tensionada, digamos assim. E outros momentos elas ficam mais tranquilas, etc. E a pegada dá uma aliviada. Mas isso é uma coisa legal também pra vocês observarem, que a sua pegada ela pode mudar dependendo de quando você tá jogando, o tipo de jogo, momento do jogo, etc e tal, tá? Então uma coisa pra ficar de olho também. Então galera, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Como praticamente o jogo de FPS, o main produto, né? O produto principal que você vai ter vai ser o seu mouse, é onde você vai controlar sua mira, é onde você vai aplicar os tiros, etc. Onde você vai performar de fato, tá aqui, né? Tá no mouse. A performance ela não tá no teclado, ela não tá no som, por exemplo. Isso com certeza te ajuda, né? É um complemento, mas assim, o seu periférico principal em jogos de FPS é o mouse. Então, e tudo começa pela forma que você segura. Então acho que identificar a forma que você segura o mouse, se é uma forma palm, se é uma forma fingertip, se é uma claw mais agressiva, se é uma claw mais relaxada, é o primeiro passo que você tem que fazer para começar a conhecer melhor a sua gameplay, e aí sim você escolher de fato um periférico que seja totalmente aderente à sua pegada e que faça sentido para você, sacou? Isso vai variar de pessoa para pessoa, isso vai variar bastante também do tamanho da sua mão. Eu tenho uma mão, acho que média para pequena, acho que 19 centímetros aproximadamente. Isso também vai influenciar no mouse que você vai escolher, o tamanho dele, se ele vai ser um mouse mais oval, se ele vai ser um mouse mais ergonômico. Mas enfim, tudo isso começa pela forma que você segura o seu mouse. Então, vocês gostaram desse primeiro vídeo? Fala aí, deixa um feedback, compartilha aqui embaixo algum comentário, enfim, se ficou legal, se não ficou, o que pode melhorar. E no próximo vídeo a gente volta falando um pouco mais dessa sequência de como você pode evoluir a sua gameplay e também se conhecer um pouco melhor, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!